Vocês desculpem lá interromper-vos, mas vocês tocaram aí num assunto e eu não posso deixar passar isto, porque vocês falaram que 10 milhões dava para pagar as contratações todas, que o Sporting fez e dava. Há aqui uma questão que ainda não consegui perceber. Não sei se os jornais lá fora também mentem. Aquela história dos jogadores do Benfica, todos vendidos a 15 milhões e tal, parece que não é bem assim. Parece que não é bem assim. A Folha do Mónaco diz que o Mónaco só pagou 3 milhões e meio pelo Ivan Cavaleiro. O Benfica diz que vendeu por 15. Não estou a perceber. Pelo menos foi aquilo que já me vieram garantir. Eu não sei se isto é verdade. Eu só estou a vender o peixe ao preço que o comprei. Ambas podem ser verdade. Ou seja, o Mónaco só pagou 3. Sim. Não é? E ainda falta o restante. Ainda falta o restante, ou então alguém pôs o restante e é preciso saber quem, onde, como e porquê, não é? Eu, por acaso, achei um bocado esquisito. Tudo a 15 milhões. E depois era o do chinês. É tudo a 15. Ora, temos aqui os jogadores, é a 15. Os chineses é que vendem tudo ao mesmo preço, não é? Mas isto eu comecei a achar assim um bocado esquisito. Agora, eu não sei se o Le Parisien está a mentir. Pode estar, não é? Eles podem estar a mentir. Pode haver lá, se calhar, o diretor do Le Parisien é sportinguista, não gosta do Benfica, então publicou aquilo. Pode ser. Ou portista, não sei. Agora, eu por acaso gostava que isso fosse tirado a limpo, porque garantiram-me isto. Eu não estou a dizer que é assim mesmo. Tentei saber, procurei e tal, e aquilo que me garantiram, mas as pessoas não quiseram gravar, porque vocês sabem, eu também trabalho em rádio, pá, não quiseram gravar, eu não posso... Uma coisa é dizerem-me, olha, é assim. Outra coisa é, grava aí, se faz favor, não é? Porque senão eu ponho lá a cabeça e depois sobra para mim. Mas garantiram-me isso, e agora eu não sei se é verdade. Essa história dos 3 milhões e meio pelo Ivan Cavaleiro, quando o Benfica diz que vendeu por 15. Mesmo que seja... O dinheiro há de faltar em algum lado e não vai ser no Sporting, seguramente. Pois, eu não sei. Mas como é que estas coisas se fazem? Fazem-se porque às vezes há determinados clubes que dizem o que querem, ninguém investiga, nem confere, nem fica inquieto. Depois há outros que é escrutinado ao milímetro. Mas eu prefiro assim. Eu prefiro viver na verdade que viver na mentira. Pois, eu também. Eu também. Porque normalmente a ilusão, mais cedo ou mais tarde, a verdade vem ao de cima como o azeite e depois logo vemos. E, portanto, se calhar é por isso que depois, quando tantas compras, tantos bons negócios, tantas boas vendas, depois quando olhamos para os passivos... Não, aumentam. Quando chega ao momento da verdade, ele acontece. E, portanto, eu prefiro, quem se quiser viver enganado, que viva. Agora, eu prefiro contas certinhas no nosso clube. Saber exatamente. Ele está a falar desse caso, mas podes falar, por exemplo, também do caso da Flame Emirates, quer dizer, que diz que foi, não sei, o contrato foi não sei quanto, mas a verdade é que a CMVM não disse nada, não entrou a nada, não se sabe ao certo quanto é que foi, diz que foi uma fortuna, mas essa fortuna ninguém viu ainda. Não sei, não faço ideia. Ninguém viu nada ainda, não é? Pois não sei, eu também não sei, eu não consegui saber, de qualquer maneira isso é um problema para eles resolverem. Claro que espera aí. Não. Isto aí é outra questão. A ser verdade isto é um problema para todos nós. Espera aí. É que se isso for verdade, repara bem o que eu estou a dizer, se isso for verdade, cheira-me que há aqui qualquer coisa, cheira-me a esturro. Há aqui qualquer coisa de errado, e então é preciso apurar isso. Se isso é verdade... Sim, mas o buraco não está nas nossas contas, está nas contas de quem quer enganar as contas. Não, mas desculpa lá, se tu vives num país em que acontecem coisas destas, impunemente, eu não quero. Mas eu não quero. Mas por isso... Deixa dar-te uma má notícia. Tu vives mesmo num país em que acontecem coisas dessas. Pois, eu sei. Ainda não dá-se conta. Mas por isso mesmo é que existem os empresários, os fundos, isto, aquilo e aquilo outro. Existem exatamente para isso, que é isso que nós tentamos evitar. Estamos a tentar evitar, não é? Pronto, ok. Sim, senhor. Mas pronto, é só... Eu não sei esta história aqui porque garantiram e eu, sinceramente, lá está. O nosso problema é que eu sou muito ingênuo, vocês sabem. E acredito em todas as histórias que me contam. E eu acreditei que isto também seja nós podemos fazer aqui um compromisso. Em setembro, no início, já depois de fechar o mercado, e que as contas estão feitas e, portanto, não há ainda entradas e saídas, nós temos que tentar, de fontes seguras e certas, perceber quanto gastou os nossos adversários em compras quando realizaram em vendas, não é? E que é para podermos fazer essa contabilidade, porque senão aquilo que estás a dizer é verdade. Vai ficar na espuma dos dias, no esquecimento. É? Que o Sport terá feito contratações, descobriu o pós-petróleo, está em risco, foi uma loucura. E depois vemos outros que compram os jogadores a 20 milhões. E
e depois nas contas aparece que não compram, gastaram 20 milhões só num, mas parece que não gastam mais dinheiro em ninguém, não é? E, portanto, nós vamos ter que, como ainda é cedo... Gastou 20 milhões em contratações, quer dizer, todos os 20 milhões só num, não vou lá. Não, mas é que eu vi as contas... Aparecem 20 milhões. Só 20 milhões para todos. E por isso é que eu digo, como ainda é cedo, pode acontecer com o Paulo Osvaldo, que é de um clube empresa, que ainda por cima é com... Eu gostava, na minha vida profissional, ter as empresas que oferecem, não vendem. Um clube empresa que existe para fazer negócio. Empresta, não vende. É estranhíssimo. Deve ser uma empresa, sei lá, se calhar não diz empresa, diz para aí Santa Casa da Misericórdia lá do sítio, que é sem fins lucrativos, porventura. Que estava proibido fazer isso, mas entretanto parece que é como as leis aqui em Portugal tem sempre um furo. Não, mas o estatuto deve ser sem fins lucrativos, aquilo deve reverter para beneficência, etc, etc. Mas eu acho, para não entrarmos aqui, para não aquecer já o campeonato, o mês de agosto, começou. Não, e o mês de agosto ainda não só fecha o mercado no último dia, portanto aí para não termos aqui, depois já vendemos outros, entrou, que é para olharmos bem para os contratos. Nós não vamos ter acesso a todos eles, é aquilo que for público, mas é uma questão de fazermos uma pesquisa, eu comprometo-me a fazer a minha parte, que é saber quem é que veio por empréstimo, quem é que não veio por empréstimo, quem é que veio a custo zero e que ordenado Zé Canha, vulgo Casilhas, custo zero, talvez. Quanto é que é o ordenado? Sabemos? Ninguém sabe. Não, acho que é 10 euros. 10 euros. Uhum. E, portanto, depois somamos tudo. Se não fizermos, haverá aí um jornalista ou um jornal que não seja lá Parisien, mas haverá seguramente um jornalista sério, um jornal sério, que pode-nos facilitar a vida, que é trazer os números, que é para nós percebermos quem gastou o quê e quem investiu o quê, que é para depois, no final da época, também saber quem é que conseguiu, de acordo com o investimento, ter resultados. Como só pode ser campeão, portanto, eu temo que vai haver... Eu espero que não seja o Sporting, mas o Sporting, mais uma vez, dos três é o que está a gastar menos. Novamente, é preciso novamente, cumprindo a promessa de facto, estamos em contenção e vamos ser cuidadosos, e no mercado que é difícil encontrar bons jogadores, é quase impossível, a verdade é que esta direção tem conseguido fazer o pleno. Gastou 6 e gastou 9. Estamos a comprar como qualquer português gosta, que é o 3Bs. Bom, barato e bonito. O bonito aqui, como estamos a falar de jogadores, eu deixo para outros avaliar. Mas só para utilizar este exemplo. E, de facto, vamos ver, porque, sei lá, eu também não quero ter razão antes do tempo, porque quando temos razão antes do tempo, normalmente é nunca ter razão a tempo. E eu prefiro ter razão a tempo. E vamos esperar pelo fim de agosto. Podem surgir oportunidades de negócio, investimentos, em todos. Eu acho que as contratações não ficam por aqui, nos três. E, portanto, ainda é cedo. Acho que o Benfica ainda vai contratar mais jogadores. Aliás, se as coisas começarem a correr mal, a pressão para contratar vai ser maior. Os jornais dão conta de uma contratação para a frente de ataque, né? Vão ser maior. Não, depois isso é dos livros, não é? A coisa não corre bem. Como é que se contenta a massa associativa? Com contratações, com nomes que fogem depois do racional. Ou então, existe racional porque é à espera dos jogadores que ficam sem clube, dos jogadores que ficam na lista de dispensas. O Jonas foi uma compra feita em extremis e não foi já uma má compra. Já com o campeonato a decorrer e com o mercado fechado. Com o mercado fechado, portanto não foi uma má compra. Portanto, no final acho que valia a pena, porque acho que o Carlos Alberto tem razão. Mesmo que isso apenas diga respeito à contabilidade, aos sócios, aos acionistas da SAD e aos sócios do clube, do ponto de vista da verdade esportiva, do ponto de vista de quem joga o quê, com que armas, e de quem fala a verdade, e quem engana, e quem mente, e quem é transparente, vale a pena fazer essa discussão. Vale a pena fazer essa discussão. E, portanto, ainda é cedo, mas quando for a altura, acho que nós devíamos dedicar aqui, num futuro programa, um tempinho, porque senão dá sempre a sensação que o dinheiro aparece sabe-se lá de onde, nunca existe quem paga, não existe quem compra, quer dizer, há um homem que se diz pugnar muito pela verdade esportiva, diz que ia ter uma casa das transferências. Se calhar é uma boa ideia para a gente saber exatamente quem paga o quê, de quem é o passe, de quem são os detentores dos fundos, de onde é que veio o capital. Como acontece algo semelhante na MLS, na Liga Norte-Americana. É preciso comunicar a SMVM. Claro. Depois dizem, bom, mas o naming das camisolas não é obrigatório comunicar a SMVM. Mas como é que a Emirates pagou o quê, quanto, em que circunstâncias? Eu não me choca nada, fico muito contente de ver uma companhia aérea com o prestígio, não é a melhor nem a maior do mundo, há outras, mas é uma das duas companhias aéreas do mundo, de um país com crescimento económico. Mas eu gostava de saber, até para poder valorizar, nem que seja até para me roer todo de inveja, dizer assim, afinal de contas, aquilo foi um grande... Porque senão eu prefiro ter lá os Atum Ramírez. Se o Atum Ramírez render mais, então eu prefiro ter o Atum Ramírez ou outra marca qualquer portuguesa, sei lá, Torradeira Silvini, não é? Prefiro ter lá se pagar mais, porque o que me interessa no fundo é o preço que pagam pelo espaço que ocupa na camisola, não propriamente a marca, não é?
Mas aquilo que eu acho é que as pessoas, mesmo, incluindo os políticos, preocupam-se muito mais com o Sporting do que com os outros, não é? Isso não é muito mau, caso eu aí. É? Isso não acho que seja necessariamente mau. Não. Então, mas se preocupam tanto com o Sporting? Andam à procura de coisas... Eu vou dizer uma coisa, independentemente... Não me interessa eu estou numa dos adágios populares. Eu digo assim, só se atiram pedras às árvores que dão frutos. É? Tá bem. E lá está, vamos voltar à semana passada. Era para ver se tu lembravas. Pronto. Não, mas o que eu quero dizer é que... Os grandes momentos da semana passada, da discussão aqui, devo dizer. Pronto. Até há um jogo, que eu cheguei a casa, os meus filhos têm um jogo, de facto, que se põe os macaquinhos e depois, se abanar, aquilo cai tudo. E ganha quem tiver mais macacos na... Lembrei-me do caso. Uma pergunta inocente. Caiu o Luís Duque? Não. Estou a brincar. O Luís Duque não é macaco, atenção. Mas caiu da árvore, caiu do cavalo. Mas do cavalo, não foi da árvore, foi do cavalo. Bom, ou da árvore, não sei. Bom, mas isto para dizer o quê? As pessoas preocupam-se, mas eu começo a ouvir. Eu acho bem que se preocupem com o Sporting. Atenção, isto quem não deve, não teme. Está aqui, olha, queres ver se eu tenho drogas em casa? Entra à vontade, vai lá ver, não tem problema nenhum. Anda à vontade, pode dizer, não é? Se eu tiver alguma coisa lá escondida que eu não quero que lá entre. Portanto, não tem problema nenhum em ver o Sporting. Mas eu, uma senhora, independentemente de ser do partido A, B ou C, não me interessa, não tentem cá mostrar coisas com os partidos, o partido daqui, dali, da lá. Mas houve uma senhora, de um partido político, não interessa, que disse que é preciso investigar de onde é que vêm os dinheiros do Sporting. Vocês lembram-se disto? De onde é que vêm esses dinheiros do Sporting, de que país é que vêm, não sei o quê, tal. E eu começo a ver isto e disse, espera aí, isto realmente é uma coisa estranha. Estão preocupados por onde é que vem o dinheiro do Sporting. Olha, o dinheiro que vem da China. A China é uma democracia, trata mal as pessoas, exploram os desgraçados dos chineses, os trabalhadores, não se preocupam com isso. A Arábia Saudita põe as mulheres, nem conduzir podem, trata as mulheres abaixo de animais, estás a perceber? É o que eles fazem às mulheres. E quem trata mal uma mulher não merece nada nesta vida. E então o que é que faz os lá na Arábia Saudita? E, no entanto, Portugal tem negócios com a Arábia Saudita. Deixem-se de falsos moralismos. Deixem-se, minha senhora, deixe-se de falsos moralismos. Preocupe-se, mas é com outras coisas. Posso só dizer, eu costumo dizer que não gosto de tirar pessoas que estão no anonimato e tirá-los do anonimato fazendo-lhes publicidade. Está bem, mas tu me tocou no Sporting a falar. Claro, e eu também dei conta. Era a dirigente socialista Ana Gomes. Eu dei conta e ouvi. Eu não sei de onde aquela é, não me interessa. Mas eu digo, se fosse alguém que se pautasse pela coerência, pela assertividade e pela verdade com que afirma as coisas, eu ficava preocupado. Agora, eu ao contrário, eu assumo aqui a minha componente política, agora eu não tenho nenhum tipo de preconceito quanto ao capital. Não tenho. Não há um capital melhor que o outro, dinheiro melhor que o outro. A única coisa que eu quero, e é por isso é que eu digo que vale a pena fazermos essa contabilidade, é saber qual é o nível de transparência, se cumprimos com as regras ou não. Olha, hoje a movimentação de capitais tem regras. Os clubes estão cotados em bolsa, como está o Sporting, ainda por cima sei que tem, na cotação em bolsa está superior, no momento, à do Benfica. Quer dizer... E, portanto, o que eu quero, que é o que estávamos aqui a falar, é que esteja tudo transparente. E se depois há alguns que até são adeptos de ideologias onde a democracia normalmente é escassa e é muito intermitente, e depois vêm com esses falsos moralismos achar que dinheiro vindo de um outro país qualquer é mau, e depois são adeptos ideologicamente de países onde os direitos humanos estão pela rua da amargura e não há liberdade de expressão. Tratam as mulheres abaixo de cão, nos países árabes. Se as pessoas têm... Por isso é que eu digo... Por isso é que eu dizia... Eu acho que não vou ao limite dizer o que interessa é que falem de nós, nem que seja mal, não vou isso. Agora, o facto de eu ver tanta gente preocupada com o meu clube deixa muito mais confortado do que saber que o meu clube é completamente inócuo. Ninguém quer saber, ninguém se preocupa. Mas acredito que neste momento há muita gente preocupada com o que se passa aqui. Porque não só porque isso nos mantém alerta, isso motiva-nos, mantém-nos alerta, isso põe-nos concentrados e focados, e depois, para aqueles que querem reconhecer mérito e são verdadeiros esportistas, bem-vindos ao clube e nós cá estaremos para o respeitar. Para aqueles que têm mal perder, nós podemos fazer aqui uma angriação de Reni ou de sais frutos, depois mandamos. Mas há aqui uma coisa que é para compensar a azia. Bem claro que é para não pensarem, este tipo está a falar contra o partido X ou Y. Não tem nada a ver. Não. Eu conheço pessoas do partido da mesma senhora que me disseram este tipo, eu não tenho nada a dizer o que disse. Não, porque isso é transversal. Houve muita gente com a contratação justa veio pôr em causa de onde é que veio o dinheiro. Aliás, normalmente a investigação costuma dizer que o ideal é follow the money. Eu digo, sim, então façamos isso a todos. Eu não quero nenhum tratamento de preferencial para o Sporting. Então vamos a todos os outros clubes. Aliás, pegando no que disse o presidente do Gil Vicente,
à porta, não é? Chamando um outro colega de forma pouco simpática. Quer dizer, expliquem ao povo como é que conseguiram as certidões. Então vamos ver todos. Quem cumpre com as regras, quem tem as contas equilibradas, quem não tem ordenados em atraso, quem paga o quê, transparência dos contratos. Exatamente. Claro. Então vamos para todos. E depois cada um explica de onde é que veio o dinheiro. Mas agora não pode ser só para o Sporting. Foi por aí que eu comecei. Foi por aí que eu comecei. Seja, e quando eu percebo que somos sempre no clube, do Gil Vicente tem razão. Lá, mas eu... Tem razão fora de tempo, mas tem razão. Está a levar o caso longe demais porque deveria ter começado bem mais cedo. Porque há quanto tempo é que nós ouvimos dizer que há clubes que forjam documentação para conseguirem entrar na Liga? Aliás, 2 meses depois começam a ter ordenados em atraso. O próprio presidente do sindicato de jogadores... O caso da Dinga nunca foi esclarecido. O próprio presidente do sindicato de jogadores que vem a tentar defender os jogadores e pronto, e tudo bem que defenda, porque está ali exatamente para isso, mas os jogadores também são um pouco culpados nisto, porque muitos deles com problemas de ficar ou não ficar no clube, continuar ou não a jogar, de lhe prometerem agora 100 e depois dou-te 500 e assina, quer dizer, há uma série de fatores que levam a que os clubes consigam essas tais certidões. Tens razão, nós temos tendência, temos alguma tendência, e o Mel já foi jogador, eu não conheço o tema a fundo, mas nós falamos muito e falamos dos jogadores que têm sucesso e daqueles que conseguem bons contratos e são aqueles que no fundo fazem a história. Os que ficam na história. Mas há, abaixo disso, a grande maioria. Sim. Os que ficam na história são uma porcentagem residual. É de pais e de filhos e de jogadores que estão em situações muito precárias, que apostaram tudo numa carreira que podia tirar a família ou da pobreza ou até elevar o patamar. Deixaram de estudar, deixaram de investir noutras profissões, noutra formação. E depois são confrontados. E por isso é que eu acho que o futebol não pode continuar assim. Quando eu digo aqui que o futebol emprega muita gente, é muito importante para a economia, é porque os dirigentes não podem ver que tem um conjunto de jovens, alguns deles que abdicaram da sua formação, são jogadores que estão em estado de necessidade, muitas vezes explorados, muitas vezes por estado de necessidade a aceitar e a calar, à espera de um amanhã que melhore, e depois não melhora. E há um conjunto de dirigentes, felizmente melhorou muito, o Carlos Alberto seguramente lembra-se de histórias destas, para pior, no passado, mas ainda há aqui um longo caminho a fazer. Portanto, quando o Sporting foi contra os fundos, mas não é assim todo o setor empresarial no movimento de capitais. Então a grande crise do sistema financeiro que aconteceu hoje, que nós vivemos, que a origem desta grande crise não foi exatamente para criar mecanismos para saber de onde é que veio o dinheiro, quem é o detentor dos fundos, quem paga o quê, de onde é que vem a proveniência do dinheiro, como é que ele entra no circuito. Não estão reforçadas as regras dos reguladores para os reguladores poderem auditar, quer no sistema financeiro, quer nas empresas. Mas é tudo isso que se pretende. Porquê que o futebol não entra exatamente neste mesmo crivo, saber auditar as contas dos clubes? Nós fizemos uma auditoria há pouco tempo para saber exatamente como é que tinha sido a gestão. É assim que deve ser feito. Agora, não pode... Quer dizer, se só um clube faz isso, começamos... E como nós não temos o hábito de nivelarmos por cima, nem temos o hábito de seguir as melhores práticas e de queremos evoluir, acontece com aquele condutor que é cumpridor, que deixa passar as coisas, depois os outros chamam-lhe ao totó, porque os outros passam, quer dizer, e nós não queremos ser o totós, nós queremos é que todos os outros se comparem, se assemelhem a nós e nos sigam. Agora, se ficamos no meio do deserto, a pregar sozinhos a verdade, a transparência e o rigor das contas, quer dizer, isso é mau e depois acontece isto, porque de facto eu digo, aqui deve ser, eu conheço alguns, eu não tenho, e o fato de estar numa zona onde não há clubes da primeira divisão, agora há o Tondela, é ver muitos jogadores que de facto ganhava uma miséria e quando recebia ordenado. Sim, não foi há muito tempo que havia na primeira divisão. Não, havia em clubes grandes, desculpa lá, que isso aí também é importante, também havia em clubes grandes os jogadores que tinham na folha salarial uma miséria, mas depois por baixo da mesa recebiam muito dinheiro. Isto também aconteceu durante muitos anos. Mas não é só esse o caso, é que o problema é pagam mal ou não pagam. O jogador tem que se sujeitar porque o clube quer que ele se sujeite. Entra neste esquema de receber por fora. Mas se não se sujeitar e quiser sair, cria uma série de problemas porque os outros clubes dizem eu também não cumpro, se eu vou buscar este gajo faz o mesmo comigo. Quer dizer, e depois anda aí a treinar no sindicato de jogadores e sem clube para onde poder ir, por isso o que é que faz? Afinal tem que aceitar aquilo que o meu clube diz, não podem pagar 100, agora só me dão 10 e assino, pronto, metam lá a certidão. Quer dizer, as coisas
É que as coisas estão neste pé, neste momento estão assim, porque felizmente que há clubes que comprem. Felizmente que há. Mas eu acho que há mais que não comprem. Mas eu costumo dizer, que dizia o caso, que teoricamente nós estamos a assistir, sem os dados todos, a um conjunto de dados que configuram alguma loucura. Ver as contratações. Do ponto de vista desportivo, se confirmarem todas as contratações, nós teremos um campeonato, quer dizer, com grandes vedetas, com grandes jogadores de futebol. Agora, é preciso saber em que condições é que nós estamos a ter estes profissionais de futebol no nosso campeonato.